Olá, estamos no terceiro seminário de Educação e Direitos Humanos e hoje contamos com a presença do senhor Esmar de Oliveira. Quais são as maiores dificuldades para promover a educomunicação hoje aqui no Brasil? Estamos frente a um conceito e uma prática muito novas. E o que ocorre é o desconhecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ocorre também uma resistência. O desconhecimento é por parte de quem nunca ouviu falar dessa hipótese, porque o sistema tradicional estabelecido no país e no mundo inteiro é falar de comunicação e de educação, como dois campos distintos. Quando se fala de uma aproximação, é de uma área servindo a outra. Não é? Então se diz comunicação educativa. Não deixa de ser comunicação, ela colabora com a educação. Ou você começar a pensar numa educação para a comunicação, que geralmente é crítica, não é? Ou senão a educação fica admiradíssima com as tecnologias da comunicação e olha para as TICs como potencial para o seu trabalho. No caso, cada área olha para a outra como senhora do seu espaço. Então os educadores olham para a comunicação para dizer, eu vou submeter esse espaço aos meus interesses. E a comunicação também olha para a educação para dizer, vou submeter esse espaço à minha área. Então os profissionais das duas áreas, os teóricos das duas áreas, olham para a outra como uma área de serviço a ser prestado, ou uma área que tem recursos a serem adotados, porém, cada uma com o seu universo. A palavra educomunicação é estranha para esses dois. Existe um estranhamento também por parte de quem está nos órgãos definidores de projetos, de apoio a projetos. No caso de pesquisa, por exemplo, isso já acontece. Em algumas áreas, né, existe uma resistência, por exemplo, na área federal, e em São Paulo, a FAPESP, que é um órgão financiador de projetos, conhece absolutamente a educomunicação e tem pareceristas nessa área e, portanto, não há resistência. Então, essa é uma dificuldade, a resistência pela reafirmação dos campos e a resistência por desconhecimento do que seja a educomunicação. Por outro lado, também, o que tem ocorrido é o fato de que governos federais, municipais, redes públicas ou redes privadas de educação, de cultura e tal, estarem diante de uma espécie de espanto. O que está acontecendo? Porque isso está dando certo. Por que está dando certo? Há uma pergunta a respeito disso. Essa curiosidade tem favorecido o debate em torno da questão e o avanço do campo. Então nós estamos nessa dicotomia, né, de resistência e de um olhar curioso a respeito. Né? E nesse intermédio, existem os grupos que estão desenvolvendo projetos, estão discutindo a sua coerência, existem pesquisas. Entre 2000 e 2013, foram defendidas no Brasil ao redor de 107 pesquisas, mestrado e doutorado. Não só na USP, não, no Brasil inteiro. Portanto, é uma área que está aí, forte até na área da pesquisa. E também tem aquela necessidade de aprovação e negativa, e também a negativa da ideia de comunicação, né? Nesse sentido, não é? Sim, esses conceitos, essas desconfianças, em geral, levam a tomadas de posições. Não é? Então, claro que o sistema educacional tradicional se opõe, em princípio, à comunicação. Não é? A comunicação tradicional também se opõe. Agora, por outro lado, a educomunicação traz tantos benefícios que gestores que estão na prática começam a abrir os olhos e começam a favorecer. Né? Então, nesse momento, nós estamos numa luta ideológica, né? Naquilo que a gente chama de conformação de campo. O campo da comunicação começa a ser conformado justamente nessa luta teórico-prática, da eficácia que ela apresenta e da desconfiança que o sistema tradicional tem. Né? É nesse conjunto que vai se avançando. E não tem outro caminho, não. O caminho é esse mesmo.
vacío y soledad.